toda a glória e a Ele seja todo louvor, porque Ele é digno de receber. É como Paulo disse em Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a sua vida nesta noite. Eu estou orando desde ontem por essa palavra. O pastor José Luiz me ligou, que Deus possa abençoar ele. Eu estou orando desde ontem, Deus me deu uma palavra que condiz muito com os dias atuais. Abra sua Bíblia, Atos capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 8. Do 1 ao 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Se sinta à vontade em nosso meio, Espírito Santo, para trabalhar, para operar. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 12, do versículo 1 ao versículo 8, está escrito assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo de número 5, preste bastante atenção. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu sei que nós estamos aqui em pouca quantidade de pessoas, mas Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. E aqui nós estamos em muito mais de 2 ou 3. Preste bastante atenção. Todo crescimento gera perseguição. Todo crescimento, ele gera oposição. E a igreja primitiva, ela estava crescendo de uma forma extraordinária. A igreja primitiva estava crescendo de uma forma magnífica. A igreja primitiva estava crescendo de uma forma fenomenal. E esse crescimento, ele incomodou os judeus e também incomodou as autoridades da época. E a Bíblia diz que por aquele mesmo tempo, que tempo é esse? É o tempo que a igreja estava crescendo. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Mas quem era esse rei Herodes? O rei Herodes aqui não é aquele Herodes o Grande, que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Também não é aquele Herodes Antipas, aquele que João Batista falou para ele bem assim: Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Não, não é nenhum desses 2 Herodes. O Herodes aqui é o Herodes Agripa I. E ele começou a reinar entre o ano 41 e 44 a.C. Reinou por apenas 3 anos, ali na região da Judéia. E a Bíblia diz que quando ele estava reinando, ele estendeu as mãos para maltratar alguns irmãos da igreja. Mas por trás disso tem algo para nós meditarmos. O que é, irmão Alain? Pois bem, esse Herodes aqui, quando se vai estudar sobre ele era um articulador nato. Ele fez amizade com os judeus que estavam incomodados com o crescimento da igreja para maltratar alguns irmãos da igreja primitiva. Esse maltratar os irmãos da igreja primitiva, por trás disso tinha cunho político. Por trás disso tinha articulação. Deus vai permitir
que alguns irmãos da igreja sejam maltratados. Eu sei que isso é um pouco forte, mas a gente normalmente gosta daquela parte do evangelho que Deus faz milagre, que Deus opera em nossa vida. E nós não gostamos dessa parte do evangelho que às vezes Deus permite nós sermos maltratados. Por que Deus permite isso? Jesus, quando ele veio na terra, ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele falou que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então Deus vai permitir, por permissão de Deus, que alguns irmãos da igreja sejam maltratados. E aí olha o que o texto diz no versículo de número 2: e matou a espada Tiago, irmão de Tiago, que ele era um dos três que tinha maior intimidade com Jesus. Os três que tinham maior intimidade eram Pedro, Tiago e João. Repare que Deus vai permitir que um dos três que teve maior intimidade com Jesus vinha morrer. Mas é aqui, há um segredo muito grande por trás disso daqui. Por que, irmão Alain? Porque certa vez Jesus estava caminhando com seus discípulos e Tiago virou para ele e falou: mestre, permite-nos que quando eu morrer, eu venha se assentar no teu reino, na tua direita. Aí Jesus vira para Tiago e falou: Tiago, porventura, você pode ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? O batismo que Jesus estava se referindo era a morte que ele iria passar, uma morte de cruz, uma morte dolorosa. Aí Tiago falou: sim, eu posso. Ah, você pode? Então espera então. Passou-se alguns anos e Jesus vai permitir que Tiago passe por uma morte. E essa morte veio a glorificar o nome do Senhor. Por que, irmão Alain? Porque no Império Romano havia 4 penas de morte. A primeira pena de morte era a crucificação. A segunda era a morte à espada, que você está vendo no texto. A terceira era por apedrejamento. E a quarta pena de morte, eles jogavam os cristãos nas arenas da época para os leões comer. Os cristãos da igreja primitiva sofriam bastante. Eram essas 4 penas de morte. E quem morria à espada era considerado enganador. Então Tiago, assim como Cristo, está morrendo injustamente. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Tem 2 coisas que a Bíblia diz que alegra a Deus. Tem 2 coisas que a Bíblia diz que alegra a Deus. A primeira coisa está em Lucas capítulo 15, que diz que Deus se alegra quando o pecador se arrepende. A segunda coisa é que Deus se alegra na morte do justo. Então, tem 2 coisas que Deus se alegra, que a Bíblia diz. Lucas 15 diz que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. E o Salmo 116 diz que Deus se alegra com a morte do justo. Mas por que, irmão Alain? Deus se alegra com a morte do justo. Porque o justo morrendo, ele vai passar a eternidade com Deus Pai. Por melhor que nós venhamos a viver aqui nessa vida, o melhor que nós vamos levar é a nossa alma para passar a eternidade com Deus. E Deus vai permitir, por permissão de Deus, eu preciso falar isso aqui claramente, que Tiago venha a morrer. Mas olha o que diz o verso 3: e vendo que isso agradara aos judeus. Herodes, ele viu que isso agradou os judeus, ele viu que isso agradou os homens, e ele continuou trabalhando contra a igreja. Preste bastante atenção nisso. Herodes tinha a aprovação do homem, mas não tinha a aprovação de Deus. Tem muita gente que é aprovado pelos homens, mas Deus está reprovando. Tem muitas pessoas que é aplaudido pelos homens, mas Deus lá de cima está balançando a cabeça bem assim, ó. Herodes, ele fazia para agradar os judeus, para agradar os homens. E muitas vezes quem quer agradar a Deus vai na contramão da lógica humana. Porque às vezes servir a Deus fielmente é você negar a si mesmo, é você tomar a sua cruz e seguir a Ele. Aí no versículo ainda de número 3 diz bem assim: e isso agradando os judeus, continuou mandando prender a Pedro. Preste atenção nisso. Ele viu que isso agradou a Deus e ele agora manda prender a Pedro. Aqui tem uma revelação muito forte para a sua vida. Preste atenção nisso. Repare, a primeira morte da igreja aqui no Atos 12 é Tiago. Tiago era alguém que tinha intimidade com Jesus. Tiago era alguém que fazia diferença na obra de Deus. Agora Herodes manda prender Pedro. Quem é Pedro? Pedro é aquele que pregou o seu primeiro sermão e ganhou 3.000 almas para Cristo.
Pedro é aquele que no seu segundo sermão ganhou mais 5.000 almas. Pedro é aquele que a Bíblia disse que quando ele passa, a sombra dele curava. Pedro é aquele que ressuscitou morto. Pedro é aquele que levantou paralítico. E agora Herodes está investindo nele. Repare que o investimento do inimigo é sempre em quem está fazendo a diferença na obra de Deus. Pastor Samuel, o investimento do inimigo é sempre naqueles que estão trabalhando arduamente na obra do Senhor. O que mais? O apóstolo Paulo, ele falou bem assim, em Gálatas, que a igreja primitiva tinha 3 colunas, Pedro, Tiago e João. Ele matou Tiago e agora está tocando em Pedro. Preste atenção, das 3 colunas, o inimigo da igreja quer trocar em 2. Repare que ele sempre vai nas colunas, ele sempre vai em quem está fazendo a diferença, ele sempre vai em quem está em linha de frente na obra do Senhor. Por isso que é importante nós estarmos sempre cobrindo de oração as pessoas que são coluna da igreja, porque está em linha de frente de batalha. Então agora ele vai na segunda coluna da igreja para o matar, mas só que ele fala bem assim: vou deixar para a festa dos pães asmos. Essa festa dos pães asmos é a mesma festa da Páscoa. E aqui tem um outro segredo da Bíblia para nós. Não sei se você se lembra, mas é na Páscoa que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E Pedro carregava isso como uma lembrança amarga para ele. Pedro carregava esse negar Jesus como algo que deixava ele para baixo. E tanto é que quando Jesus ressuscita, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Em João 21. Aí na terceira vez que Jesus pergunta, o texto diz bem assim: e Pedro se entristeceu muito, porque Jesus perguntou ele 3 vezes e Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Mas para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? E ele sempre respondia: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui tem um segredo muito grande: Deus jamais confiará um ministério a quem não ama ele em primeiro lugar. Deus jamais confiará uma chamada a quem não ama ele em primeiro lugar. Por isso que antes de Jesus começar a usar Pedro entre os dois, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Porque antes de Jesus nos usar, antes de ele nos entregar uma chamada, Jesus ele quer saber se nós amamos a ele acima de todas as coisas. Ele quer saber se nós amamos a ele em primeiro lugar. Aí era o dia dos pães asmos. E o Herodes vai mandar prender a Pedro e matar Pedro no dia dos pães asmos, que era também chamado de festa da Páscoa. Por que, irmão Alain? Porque o inimigo trabalha nas nossas lembranças amargas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O diabo ele é especialista em trazer à nossa memória as lembranças amargas. E todos nós temos pelo menos uma lembrança amarga da nossa vida. O cristão, quando ele começa a se lembrar das coisas amargas, normalmente ele não consegue produzir aquilo que ele consegue produzir normalmente sem lembrar. Ele não consegue gerar a mesma quantidade de frutos. Por isso nessa noite eu vim aqui para profetizar que Jesus vem aqui nessa noite para derramar o bálsamo, e toda lembrança amarga vai virar promessa para a sua vida, vai virar vitória para a sua vida, vai virar testemunho. Jesus nessa noite está te curando de toda lembrança amarga, toda ferida, toda tristeza. Nessa noite o bálsamo dele vai ser derramado sobre a sua vida. Mas é nesse período em que Pedro tinha uma lembrança amarga, ele vai ser preso. Mas aí entra o versículo de número 5. Pedro, pois, estava preso, estava guardado na prisão. Preste bem atenção nisso. Parece até o que nós estamos vivendo agora no século 21. Parece que nós estamos presos por causa dessa questão do coronavírus. Parece que quem está preso somos nós. Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Estava tendo uma festa em Israel, preste atenção nisso. Mas o tempo não era de festa, o tempo era de oração. O tempo não era para a igreja festejar, o tempo era para a igreja orar. Em Israel era período de Páscoa, mas para a igreja entendeu, nós estamos em período de oração. Pedro estava preso. Parece que contextualizando para os dias de hoje, parece que nós também estamos presos por causa dessa questão do vírus. E aqui no texto, a igreja entendeu que era tempo de oração. Nós vivemos um período que é tempo de orarmos. É tempo de buscarmos a Deus como nunca.
Até porque nesse momento do período do vírus, nós estamos tendo mais tempo que o normal. Nós estamos tendo mais tempo para Deus que o normal. Então é tempo de oração. Irmão Alain, e quais são os benefícios da oração? Primeiro, a oração ela aumenta a sua intimidade com Deus. Primeira coisa, o maior beneficiado pela oração não é Deus. O maior beneficiado pela oração somos nós mesmos. Porque ela vai fazer com que você aumente a sua intimidade com Deus. Segundo ponto, a oração nos dá maior resistência ao pecado. A oração não é imunidade contra o pecado, mas ela nos dá maior resistência. Quem tem vida de oração não peca fácil, costuma ter resistência às tentações da vida. O diabo dificilmente consegue derrubar cristão que tem vida de oração. Normalmente, os cristãos que ele derruba são aqueles que não costumam praticar oração. E quando nós olhamos para Jesus, o tempo todo em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos eles orando. Era só ter um tempo que ele se afastava, ele ia para o monte ou ia para um lugar deserto para orar. A Bíblia diz também que Daniel orava 3 vezes ao dia. Paulo falando bem assim, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar em todo tempo. É orar em todo momento. Então ter vida de oração faz parte de nós cristãos. Porque a oração é a nossa comunicação com Deus. A oração é a chave do crescimento espiritual. A oração é a chave da vitória. A oração ela nos dá uma maior comunhão com Deus. A oração ela nos dá uma maior resistência ao pecado. A oração ela nos faz elevar o nosso nível espiritual. A oração ela nos faz crescer espiritualmente. Sem oração não existe crescimento espiritual. A oração então ela tem esse papel. O maior beneficiado com a oração não é Deus. O maior beneficiado com a oração somos nós mesmos. E a igreja entendeu que aquele tempo, que aquele contexto era contexto de oração. Os dias de hoje, contextualizando para os dias de hoje, é contexto de oração. Parece que nós estamos como Pedro, parece que estamos presos, mas Deus está falando, é tempo de oração, é tempo de se achegar a mim, é tempo de me buscar, porque Jesus falou, enquanto ele estava aqui na terra como homem, nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora que o Pai vai voltar. Mas ele falou alguns sinais da volta dele. E os sinais estão quase todos se cumprindo. Pois bem, o versículo de número 6 diz assim: quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Isso aqui também me chamou bastante atenção. Herodes estava perto de mandar Pedro comparecer para o matar. Mas Pedro estava dormindo. Eu parei para pensar e eu pensei, como que alguém está perto de morrer, está jurado de morte, está dormindo, está descansando? Mas aí eu me lembrei de uma promessa que Jesus fez para Pedro em João 21. Pedro, você vai morrer velho e farto de dias. E Pedro ainda não estava velho. Jesus falou, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Nem se Herodes quisesse, ele ia conseguir matar Pedro. Por quê? Porque Pedro ainda não tinha ficado velho. E Jesus fez uma promessa para ele: Pedro, você vai morrer velho, em João 21. Então nem se Herodes tramasse, nem se Herodes quisesse, ele ia conseguir matar Pedro. Porque aquilo que Jesus fala não cai por terra. Aquilo que Jesus promete não cai por terra. E Jesus falou: Pedro, você vai morrer velho. E Pedro ainda não estava velho. E então a igreja estava orando, e naquela mesma noite, pouco tempo antes de ele ser morto, o anjo do Senhor apareceu na prisão. Repare que Deus, ele não chega adiantado e também não chega atrasado. Ele chega para mudar a história no tempo certo. Se talvez as coisas ainda não mudaram na sua vida, fica tranquilo, no tempo certo, no tempo dele, ele vai chegar e vai mudar. Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se ainda não aconteceu aquilo que você está orando, fique tranquilo, que Deus, na verdade, Ele não age quando nós queremos.
Deus age quando nós precisamos. Entendeu? Deus não age quando nós queremos. Deus age quando nós estamos precisando. No momento que Pedro estava mais precisando, Deus enviou um anjo. E o maior império do mundo, o Império Romano, não soube como Deus tirou Pedro da prisão. Eu não estou falando aqui da polícia militar do nosso estado. Eu estou falando do maior império do mundo da época, que era o Império Romano. Para você ter ideia, o texto diz aqui que havia 4 quaternos de soldados. 4 quaternos dá 16 soldados. Nem presídio de segurança máxima tem 16 soldados por preso. Vou repetir, nem presídio de segurança máxima coloca 16 pessoas para vigiar um só. Então aqui, repare que a prisão que Pedro estava era uma prisão acima dos presídios de segurança máxima no Brasil. Mas quando Deus quer fazer, nada pode impedir o agir dele. Nada pode trabalhar. Isaías 43 diz bem assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá o agir dele? Ninguém. Então aqui, Deus vai libertar Pedro enviando um anjo. Mas olha o que diz no verso 7, que lindo que diz, olha só no versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você que esteja assistindo por essa live, talvez você esteja passando por uma prisão na sua vida. Talvez seja uma prisão financeira, uma prisão familiar, uma prisão conjugal, uma prisão na área emocional, na área psicológica. Mas nessa prisão que você está, como diz o texto, vai resplandecer uma luz, e Deus vai mudar a sua história. Resplandeceu uma luz naquela prisão que Pedro estava, e aquela luz tirou Pedro da prisão. Eu profetizo nessa noite que toda prisão vai ser quebrada nessa noite pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que uma luz vai resplandecer lá, e que o nome de Deus vai ser glorificado sobre a sua vida. Então uma luz resplandece na prisão, e Pedro estava dormindo. O texto diz que o anjo tocou Pedro do lado e despertou Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Aqui já há uma outra situação. Qual era o papel do anjo? O papel do anjo era ir à prisão para libertar Pedro. Mas ele toca em Pedro e fala: Pedro, se levanta. Deixa eu te falar, a parte de Deus ele faz, mas a nossa parte ele quer que nós fazemos. Deus tem poder para nos livrar dessa prisão que nós estamos vivendo, mas ele quer que também que nós se levantemos em meio a essa prisão. O anjo fala: Pedro, levanta-te. Talvez você esteja abatido com a vida, talvez o seu lado emocional, psicológico esteja para baixo, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: se levanta. Mesmo que tudo esteja difícil, se levanta. Mesmo que esteja soprando um vento contrário, se levanta, porque Deus vai te tirar dessa situação. Então Pedro se levanta, e na hora que Pedro se levanta, o texto diz bem assim: e caíram-lhe as cadeias da mão. Quando Pedro se levantou, as cadeias caíram da mão, as correntes, automaticamente. Se levante, faça a tua parte, que a parte de Deus certamente ele fará. Versículo 8 para encerrarmos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. O que significa sandálias na Bíblia? Sandálias na Bíblia fala de caminhar. O anjo estava falando: Pedro, coloca as tuas sandálias, que ainda há muita caminhada para você. Herodes não vai te matar. Essa situação, Pedro, não vai te matar. A sua caminhada ainda é longa no Evangelho. A sua caminhada ainda é longa. Ainda tem uma obra na sua vida. Então ele coloca as sandálias. Aí o texto diz assim: disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Capa fala de revestimento espiritual. Pedro, além de colocar as sandálias, que você ainda vai caminhar longe, se reveste espiritualmente do meu poder. Porque o próprio apóstolo Paulo falou, quando ele fala das armaduras espirituais: revestivos de toda a armadura espiritual. Nós vivemos tempos de guerra espiritual, e é tempo de nos revestirmos, estarmos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com os pés calçados na preparação do Evangelho e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É tempo de estarmos revestidos,
porque estamos no meio de uma guerra espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, se todos nós que estamos aqui, os que estão pela live, pudessem enxergar a guerra espiritual que há em volta de nós, nós vigiaríamos 10 vezes mais que nós vigiamos. Nós oraríamos pelo menos 10 vezes mais que nós oramos. Se os irmãos soubessem o tanto de batalha espiritual que eu enfrentei para estar aqui nessa noite, não foi fácil. Houve pelo menos 3, 4 levantes, mas Deus deu a vitória, pelo poder do nome dEle, porque nós estamos vivendo tempo de guerra, nós estamos vivendo tempo de luta. Inclusive, quando eu estou falando isso, eu estou me arrepiando todinho, mas é tempo de orarmos. A igreja entendeu em Atos 12 que era tempo de oração, estava tendo festa, mas a igreja entendeu, não, é período de oração. Pedro está preso, é tempo de nós orarmos. E Deus me trouxe aqui para falar para alguns irmãos, é tempo de orarmos, é tempo de nos levantarmos dessa prisão, e tenha certeza que a parte de Deus, Ele vai fazer. É como eu disse, Deus não chegou adiantado, também não chegou atrasado, Ele chegou no tempo certo. E Ele não age quando nós queremos, Ele age quando nós estamos precisando. E após o anjo ter tirado Pedro da prisão, o texto diz bem assim: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Depois da prisão, uma porta se abriu para Pedro. Após essa prisão, se você estiver precisando de alguma porta na sua vida, tenha certeza que Deus vai abrir. Estou profetizando segundo a palavra. Tenha certeza que após a prisão, se você estiver precisando de alguma porta na sua vida, Deus vai abrir. E olha o que o texto diz: a porta se abriu por si mesma. Pedro não botou força para a porta se abrir. A porta se abriu automaticamente. Tem quando nós vamos no shopping e o sensor da porta abre a porta automaticamente para a gente? Foi mais ou menos isso que aconteceu para Pedro. O texto diz que quando Pedro chegou perto do portão, o portão se abriu automaticamente. Quando Deus quer abrir a porta, nem o diabo pode fechar, porque a porta se abre automaticamente, mas ela se abre no tempo de Deus. Não adianta nós queremos colocar a mão na maçaneta antes da hora, porque a maçaneta pode quebrar e a porta continuar fechada, mas quando é no tempo de Deus, ela se abre. E a porta se abriu e Deus deu livramento a Pedro e respondeu às orações da igreja. Se coloque de pé nessa noite. Eu não sei qual é a prisão que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas neste momento de oração nós vamos orar. Coloque diante de Deus qual é a prisão que você está passando, mas talvez você não esteja passando por nenhuma, mas você sabe um parente seu que está, um vizinho seu que está, o irmão da igreja seu que está passando por uma prisão. Se você não estiver passando por nenhuma prisão na sua vida, ore por alguém que está passando, porque tem pessoas precisando das nossas orações, e tem correntes na prisão que só se quebra por meio da oração. Feche os teus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento a Deus e vamos orar. Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo, meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, se existe alguém aqui, Senhor, que esteja passando por uma prisão emocional, prisão psicológica, prisão familiar, prisão financeira, Senhor, prisão conjugal, eu te peço pelo poder do nome de Jesus Cristo, que essa prisão seja quebrada neste momento, que as algemas sejam quebradas, que as correntes sejam quebradas, Senhor, e que teu nome seja glorificado, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, assim como o Senhor fez, Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, vai resplandecendo luz na vida de todos aqueles que estão aqui nessa igreja, vai resplandecendo uma luz de todos aqueles que estão assistindo ao vivo essa live, vai resplandecendo uma luz de todos aqueles, Senhor, que estão encarcerados dentro de casa, e dê vitória à tua igreja, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa causar frutos, Senhor, possa produzir frutos em todos que aqui estão, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor Samuel.